Olá a todos, eu sou Flávio Canha, gestor responsável pelos fundos de CRI da Quina Investimentos, e hoje eu gostaria de passar uma atualização referente ao mês de maio de 2020. Decidimos fazer essa atualização em um único vídeo para facilitar a compreensão e a comparação entre os nossos três fundos de CRI. Então, começando pelo Quiné Rendimentos Imobiliários, o KNCR11, que é o nosso fundo mais antigo, vale destacar que ele é um veículo que busca operações de baixo risco de crédito no mercado de CRIs com garantias em bons imóveis. O fundo tem uma meta de distribuir 100% da taxa DI mensalmente sob a forma de dividendos, e no mês de maio a gente tem uma rentabilidade equivalente a 30 centavos por cota, o que se traduz num rendimento de 120% da taxa DI, já líquido do imposto de renda e dos custos de gestão do fundo. A carteira se encontra plenamente alocada em CRIs, então aproximadamente 99% do patrimônio está investido em operações e o fundo se encontra plenamente adimplente. Seguindo adiante para o fundo Quiné Índice de Preços, o KNIP11, vale lembrar que ele é um veículo bastante semelhante ao Quiné Rendimentos do ponto de vista do risco das operações, então é uma carteira de baixo risco, também com garantia em imóveis. No entanto, nesse veículo a gente tem uma meta atrelada ao juro real. Não buscamos operações pós-fixadas, como no caso do KNCR11. Aqui, o fundo se dedica a adquirir CRIs em juro real, que são atualizados pela inflação. Então, é bastante semelhante a um título do Tesouro IPCA, onde a gente tem um cupom de juros real e atualização monetária. O fundo se encontra também plenamente investido, com a sua carteira adimplente, 97% do patrimônio alocado em CRIs, e ele vai produzir um rendimento de 40 centavos por cota, a ser pago no dia 12 de junho para os cotistas. É uma rentabilidade menor do que a gente viu aí nos últimos meses do fundo, por conta da baixa inflação. Como muitos de vocês devem saber, a gente tem visto uma inflação bastante reduzida, inclusive deflação no mês de abril. O IPCA foi equivalente a menos 0,37, e isso afeta a rentabilidade do Quiné Índice de Preços, porque, como eu comentei, é uma carteira que tem essa característica de cupom de juros real e atualização pela inflação. Como a inflação é baixa ou negativa, o fundo produz um rendimento menor. A gente acredita que a partir de junho a inflação deve ser um pouco mais alta e, consequentemente, o fundo vai acompanhar essa maior inflação com uma maior rentabilidade. Falando um pouquinho do nosso terceiro fundo de CRI, o Quinéia High Yield, KNHY11, vale lembrar que ele é um fundo que não tem uma meta de indexador específica, como é o caso do KNCR11 e como é o caso do KNP11. Então, ele é um fundo livre do ponto de vista de indexador, ele busca uma rentabilidade absoluta, e ele tem um grau de liberdade de risco um pouco maior do que os dois fundos anteriores. Vale destacar que, apesar do nome High Yield, não é um fundo que busca operações com risco altíssimo, então buscamos operações oportunísticas com risco controlado e com uma rentabilidade que a gente julga desproporcional ao risco que estamos correndo. É um fundo que está hoje 70% alocado do seu patrimônio, então a gente tem uma parcela ainda relevante em caixa que vai ser diminuída gradativamente ao longo dos próximos meses. A partir de junho esperamos desembolsar novas operações e aí o fundo vai ter uma maior rentabilidade à medida que o caixa seja menor. Ele produziu 30 centavos por cota no mês de maio, o que significa uma rentabilidade de 112% da taxa DI para uma cota de referência de R$110, que foi a nossa última emissão. O fundo, ele apesar de não ter uma indexação específica, ele está bastante atrelado a títulos de inflação. Então, 90% da nossa carteira de CRI, que representa 70% do patrimônio, está alocada em CRIs ligados à inflação, e, portanto, a gente também sofreu um impacto negativo desses menores índices inflacionários que a gente vem observando. A gente acredita que ao longo dos próximos meses, por conta da maior alocação e por conta de uma inflação também maior, o fundo vai ter uma rentabilidade maior do que essa que a gente viu agora para maio.
A carteira permanece adimplente e daremos todos os updates em relação ao andamento do portfólio e acompanhamento da saúde dos créditos em virtude da crise econômica que a gente vem atravessando ao longo dos próximos períodos. Então o recado era esse, gostaria de desejar a todos um grande abraço e um ótimo mês de junho.